Paraíso Perdido, de John Milton, é considerado por muitos como um dos maiores poemas já escritos em inglês. Um poema épico que segue duas narrativas diferentes, a história bíblica de Adão e Eva, quando eles caem da graça e são expulsos do Jardim do Éden, e a história de Satanás ou Lúcifer, que junto com outros anjos caídos, são encarregados de criar sua própria casa depois de serem expulsos do céu. Apenas para um contexto geral, John Milton foi um poeta inglês, nascido em 1608. Ele foi um grande defensor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que são aspectos que certamente influenciam seu trabalho. Milton não era um grande fã da monarquia, e muitos acreditam que é por isso que seu retrato de Satanás ou Lúcifer é muito mais simpático. Visa contar sua história em vez de apenas dizer que ele é mau. O Paraíso Perdido de John Milton foi publicado pela primeira vez em 1667 e consistia em 10 livros. Em 1674, foi reformulado para conter 12 livros. John Milton é considerado um dos maiores poetas ingleses a viver, e Paraíso Perdido é considerado o magnus opus, o maior de toda sua obra. Agora eu sei que histórias e poesias de centenas de anos atrás podem ser difíceis de ler às vezes. Então, espero que o resumo não tão breve de Paraíso Perdido de John Milton seja um pouco compreensível e no mínimo agradável. O poema começa com uma breve discussão sobre a humanidade e sua desobediência a Deus. Isso se refere a Adão e Eva, comendo o fruto proibido da árvore do conhecimento. O orador de Milton coloca parte dessa culpa na serpente infernal, o anjo caído que ele chama de Satanás e que todos conhecemos como Lúcifer. Este anjo despertou ódio, inveja e vingança. Ele se colocou acima de seus semelhantes e acreditava que sua glória era igual a Deus. Isso se transformou em uma guerra no céu, que resultou em Deus lançando Satanás e seus seguidores do céu para um poço de fogo profundo. Eles acordam em um lago de fogo no Tártaro, ou no que conhecemos como inferno, onde estão presos por correntes de adamantina. Quando Satanás acorda, ele descreve seus arredores como um calabouço horrível por todos os lados, enquanto uma grande fornalha ardia. Ainda daquelas chamas, nenhuma luz, mas sim escuridão visível. Para os rebeldes, aqui sua prisão ordenada em total escuridão e sua porção definida, tão distante de Deus e da luz do céu. Milton faz um ótimo trabalho aqui, contrastando os dois domínios. Se o céu é um palácio cheio de luz, então, onde quer que Satanás e outros anjos caídos acordaram, é calabouço, um abismo de fogo, onde apenas a escuridão é visível, uma prisão para os caídos. Ao lado de Satanás está seu segundo em comando, Beelzebu. Apesar da situação em que se encontram, Satanás não se arrepende de sua rebelião contra Deus. Na verdade, ele vê esse tempo como um período de reagrupamento antes do lançamento de seu próximo ataque. Beelzebu não está tão convencido. Depois de testemunhar seu fracasso na primeira vez, ele questiona se Deus pode ser derrotado. Satanás não descarta essa ideia. Ao invés de outra batalha, ele sugere uma nova tática. Deus tem muitas criaturas amadas. E daí se eles fossem capazes de corrompê-las com os poderes e o fascínio do mal? Fazer o bem nunca será nossa tarefa, mas sempre vou fazer nosso único prazer, como sendo o contrário de sua alta vontade, a quem resistimos. Se então sua providência do nosso mal buscar trazer o bem, nosso trabalho deve ser perverter esse fim, e do bem ainda encontrar meios para o mal. Em vez de outra batalha no céu, o que Satanás está recomendando é uma guerra por procuração, no meio do caminho entre o céu e o inferno, usando a criação favorita de Deus, Adão e Eva. Agora, com um plano, os dois anjos caídos abriram as asas e deixaram este rio de fogo. Muitos argumentam aqui que eles não se libertaram de suas correntes. Em vez disso, eles foram autorizados a sair, porque esse não era o castigo que o Deus pretendia para eles. Voando acima, eles vasculham a terra e chegam à conclusão de que é melhor governar no inferno do que servir no céu.
Uma vez em terra, Satanás chama seus companheiros anjos caídos e acena para sua causa. O discurso teve o efeito desejado quando os anjos caídos foram acordados de seu sono. Eles se reuniram em torno de Satanás, que os informou que eles haviam sido apagados do livro da vida e de outros livros no céu. Mas nem tudo está perdido, pois até os demônios podem ser adorados como deuses aos olhos do homem. Durante esse discurso, aprendemos os nomes de mais alguns desses anjos caídos que se tornaram demônios. Moloque, o rei do sacrifício humano, e o luxurioso Belial. No final desse discurso, Satanás pegou milhares de anjos feridos e desgrenhados e os transformou em um exército que mais uma vez acredita em uma causa. Em vez de se envergonhar de suas ações e do que se tornaram, eles devem abraçar sua natureza maligna e se orgulhar dos demônios que se tornaram. Eles podem fazer um novo lar aqui no inferno, e para marcar esse dia, eles constroem um grande templo, que seria conhecido como Pandemonium, que em latim significa todos os espíritos malignos e todos os demônios em grego. Pandemônio tornou-se o ponto focal onde os demônios se reuniam para se aconselhar. Na primeira reunião lá, Satanás é honesto com suas tropas. A guerra no céu foi difícil, e pode ser impossível para eles retornarem ao céu. Ele abre a palavra para quem quiser falar, e sobe os degraus Moloque. Moloque favorece a abordagem direta da guerra aberta, acreditando que eles deveriam sitiar o céu mais uma vez, mas dessa vez usando as novas armas encontradas no inferno. Moloque está com raiva e movido por vingança. Nada pode ser pior do que seu destino no inferno, nem mesmo a morte, e então eles não têm nada a perder atacando agora. Quando aqueles no céu menos esperassem que eles fossem capazes disso, então não há desvantagem nesse plano de qualquer forma, e eles estariam livres do inferno. O próximo a falar é um Belial muito mais calmo. Ele acredita que a punição deles pode ser ainda pior se eles optarem por atacar o céu novamente. Pode chegar um momento em que Deus até os perdoe por traição, mas Belial não necessariamente defende a paz. Eles devem pensar sobre o assunto e agir de acordo quando virem o que o Deus planejou para eles. O próximo a dar um passo à frente é Mammon. Ele também não pede guerra, mas também aceita que nunca mais se curvaria a Deus. Mammon pede construções. Eles são livres para fazer o que quiserem no inferno. Se eles trabalharem juntos, eles podem fazer do inferno um reino tão grande quanto o céu. Ele é aplaudido, e sua ideia recebeu maior apoio de seus companheiros demônios. O último a falar é Beelzebu, que também deseja ser livre da servidão de Deus. Ele conta a seus colegas histórias que ouviu no céu, a criação de um novo mundo, que seria povoado pelo homem, uma nova raça, que Deus ama muito mais do que os anjos. Eles podem se vingar, corrompendo e destruindo esses humanos em outra guerra. Esta sugestão recebe ainda mais apoio do que a ideia apresentada por Mammon. Quando seus votos são lançados, é essa ideia discutida por Beelzebu e Satanás, que é escolhida como seu plano de ação. Primeiro, eles devem encontrar este novo mundo que foi profetizado. É Satanás que se oferece para sair e explorar essa terra prometida. Com a saída de Satanás, o conselho se reconcilia e discute como começar a construir o inferno em um reino que pode rivalizar com o céu. Satanás agora tem a tarefa de encontrar uma saída do inferno, algo que não foi projetado para ser fácil de fazer. Eventualmente, ele chega aos portões. São 9 no total. 3 de latão, 3 de ferro e 3 de adamantino. Guardando esses portões, ele vê 2 figuras. Uma mulher com a metade inferior de uma serpente, cercada por uma matilha de cães. A segunda está envolta em escuridão. Essas 2 figuras são conhecidas como pecado e morte. Satanás confronta essa mulher e exige que ele seja autorizado a passar. Agora é quando as coisas começam a ficar estranhas. Ela pergunta se ele esqueceu quem elas são, e evidentemente o que aconteceu. Ela explica que elas são suas filhas pecado e morte. De suas ações como um anjo, o pecado foi criado, brotando de sua cabeça. Ela foi então engravidada por Satanás, dando à luz a morte, que por sua vez engravidou o pecado, e desta vez ela deu à luz a matilha de cães que a seguem e a atormentam. O pecado e a morte
foram encarregados de guardar os portões do inferno, bem como as chaves necessárias para abri-los. Satanás esqueceu esses eventos, mas logo percebe que suas filhas podem ser persuadidas a se juntarem à sua causa. Ele pede desculpas à filha e rapidamente muda de tom, depois de explicar o plano de vingança contra Deus. Como planejado, elas são persuadidas, e o pecado, usando as chaves, destranca os portões do inferno. À sua frente há apenas escuridão, mas Satanás escolhe deixar o inferno e voar direto para a escuridão. Pego em uma tempestade, Satanás cai pelo céu, até pegar uma carona em uma cadeira enevoada. Voando cegamente em direção ao barulho que ele pode ouvir, ele se encontra na presença do caos e da noite, os governantes deste abismo escuro. Eu não venho espionar, com o propósito de explorar ou perturbar os segredos do seu reino. Garantindo que o caos e a noite não lhes fale mal, ele se vê explicando seu plano mais uma vez, pedindo sua ajuda para encontrar este novo mundo. Ao reivindicar este novo mundo e corrompê-lo com o mal, Satanás afirma que o caos também poderá reinar lá livremente, o que é suficiente para convencê-los a se juntar à sua causa. O caos aponta onde um novo mundo foi criado, e Satanás assume que essa deve ser a terra profetizada e criada por Deus para a humanidade. Pecado e morte seguem lentamente atrás de Satanás, criando uma ponte do inferno para este novo mundo, que permitirá que os demônios do inferno viajem facilmente entre os dois. Com o livro 3, mudamos a perspectiva para o céu e Deus, que tem observado tudo acontecer. Ele pode enviar Satanás para a terra e sabe que isso levará à queda do homem. O livre-arbítrio que ele deu ao homem é o que acabará levando à sua corrupção e queda. No entanto, é esse livre-arbítrio para amar que torna o homem diferente dos anjos e das outras criações de Deus. De volta a Satanás, ele localiza a terra e, quando pousa, vê um enorme portão que tem uma escada que ele assume ligar a terra e o céu. Satanás vê a criação de Deus em toda a sua glória e sente um ciúme avassalador. Atraído pelo sol, ele se depara com um anjo de pé em uma colina que ele reconhece como o arcanjo Uriel. Satanás assume a forma de um querubim e se aproxima de Uriel. Ele mente para Uriel, dizendo que acabou de descer do céu curioso sobre este novo mundo e seus habitantes. Uriel é incapaz de ver além do disfarce de Satanás e, na verdade, fica bastante feliz em ver um anjo descer do céu com interesse em aprender sobre este novo mundo que Deus criou. Ele até comete o erro de lhe mostrar o paraíso onde Adão mora. Satanás agradece a Uriel por compartilhar seu conhecimento e voa para longe com as informações de que precisava. Lúcifer pousa no Monte Nifates, enquanto contempla seu objetivo logo à sua frente. Ele questiona sua própria vontade quando se trata de seguir com seu plano. Ver a beleza do Jardim do Éden e do Paraíso o lembra de uma época no céu, quando ele ainda possuía o mesmo tipo de inocência. Ele começa a ter uma luta interna e desconhecida para ele, e ainda está sendo observado pelo anjo Uriel. Ele questiona se ele poderia até mesmo retornar ao céu se ele se arrependesse, mas ele conclui que nunca seria o mesmo, e ele já passou do ponto de redenção agora. O único caminho a seguir para ele é manter o plano de espalhar o mal e o pecado neste paraíso. Uriel percebe várias expressões faciais diferentes e mudanças de comportamento aqui, algo que você nunca veria em um querubim, pois eles são seres celestes. Agora, ele começa a suspeitar que este querubim era na verdade alguém tentando enganá-lo, e então ele sai para informar o arcanjo Gabriel que um dos anjos caídos pode ter encontrado o Éden. Juntos, eles juram encontrar o impostor antes do amanhecer. Satanás essencialmente superou suas dúvidas e decide entrar no Éden. Sendo a mais alta de todas as árvores, está a árvore da vida, e ao lado dela está a árvore do conhecimento. Ele se transforma em um pássaro e pousa nos galhos da árvore do conhecimento. Olhando para baixo, observa os muitos animais diferentes. Porém, sua atenção é atraída para as duas criaturas que estão de pé sobre duas pernas.
e andam nuas pelos prados. Cheio de raiva e ciúme, Satanás se lembra por que veio a este paraíso. Esses dois seres devem ser a nova raça que foi criada em sua queda. Ele observa Adão e Eva, e ouve Adão dizendo a Eva que eles devem ser obedientes a Deus, porque este paraíso só é possível por causa dele. Ela não deveria reclamar do trabalho que eles têm que fazer, porque significa que eles podem vagar livremente e explorar o paraíso como quiserem, com apenas uma regra: nunca comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Vendo uma ligeira relutância em Eva em comparação com Adão, Satanás encontrou uma maneira de implementar seu plano. Quando a noite cai, Gabriel e os outros anjos começam a vasculhar o jardim. Eles encontram Satanás, que trocou seu disfarce de pássaro para sapo, e o trazem até Gabriel. Ele imediatamente vê através desse disfarce e reconhece Satanás, exigindo saber que negócios ele tem no Jardim do Éden. Satanás diz a Gabriel que ele não quer prejudicar ninguém, e eles não têm motivos para suspeitar de mais nada. Gabriel mais uma vez não está convencido, não está disposto a lidar com mais mentiras de Satanás. Ele diz a ele que o mandará de volta para o inferno se ele não confessar. Tudo o que essa ameaça consegue fazer é enfurecer Satanás, a ponto de um confronto físico. Então os dois anjos se posicionam e são interrompidos por um par de balanças de ouro, um sinal do céu. Conhecendo sua própria força, bem como a de Gabriel, Satanás interpreta esses sinais, indicando que ele não pode vencer essa batalha e por isso opta em fugir. No livro 5, temos uma interação entre Adão e Eva, onde ela descreve um sonho que teve. Nesse sonho, Eva foi acordada por vozes que ela podia ouvir vindas da árvore do conhecimento. Seguindo os sussurros, ela vê o que acredita ser um anjo comendo frutas da árvore. O anjo encoraja Eva a provar por si mesma. Aqui, criatura feliz, bela Eva angélica, participe também. Por mais feliz que sejas, mais feliz pode ser, mais digna não pode ser. Prove isto e esteja doravante entre os deuses, uma deusa, simplesmente provando fruto. Antes que Eva seja capaz de fazê-lo, o anjo desaparece e Eva acorda de seu sonho. Adão está naturalmente bastante preocupado, mas faz o possível para assegurar a Eva que isso foi apenas um sonho e não uma indicação do futuro por vir. Porque Eva, como Adão, tem livre-arbítrio, o dom dado a eles por Deus. Tudo o que aconteceu até agora foi observado por Deus, e ele está plenamente ciente do plano de Satanás. No entanto, ele ainda acredita que sua criação humana pode exercer seu livre-arbítrio. Ele manda chamar o arcanjo Rafael, instruindo-o a ir até o Éden e explicar por que o fruto é proibido, ou pelo menos explicar as diferenças entre alimentos que são considerados terrestres e celestiais. Pelo menos então foi explicado a eles. Quando Satanás vier, tanto Adão quanto Eva sabem que comer da árvore é proibido. Se eles ainda escolherem exercer seu livre-arbítrio sabendo disso, então suas punições serão apropriadas. Rafael explica as diferenças para Adão, que por sua vez deve transmitir essa informação para Eva. Quando Adão questiona por que qualquer criatura criada por Deus escolheria voluntariamente desobedecê-lo, Rafael conta a história de Satanás e sua queda da graça, como um conto de advertência. O céu sempre foi um lugar de paz, até o dia em que Deus anunciou que havia criado um filho, que desejava governar com ele. Um anjo em particular discordou disso e expressou sua frustração e raiva. Aquele anjo foi destituído de seu nome celestial por sua desobediência e seria conhecido como Satanás. Como um dos anjos de Deus mais leais e confiáveis, Satanás acreditava que merecia governar com Deus e possuir um poder semelhante a ele. Assim começou a rebelião. Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu a se juntar à sua causa e contestar o governo no céu. Um anjo rebelde chamado Abdiel finalmente viu o erro em seus caminhos e tentou convencer Satanás de que esta não era uma batalha que poderia ser vencida. Abdiel pediu perdão e foi aceito de volta por Deus,
mostrando que para quem o busca sempre haverá redenção. Esta explicação continua no livro 6, onde Rafael discute a guerra no céu com mais detalhes. Termina com Rafael dizendo a Adão que Satanás e os anjos caídos já começaram a planejar a queda da humanidade. Ele deseja levar Adão e Eva para o caminho do pecado. Eles devem estar cansados e temerosos de Satanás, mas também devem ser corajosos o suficiente para resistir a ele. No livro 7 e 8, Adão pergunta sobre a criação do mundo, e Rafael concorda em explicar. Após a queda de Satanás e dos outros anjos rebeldes, que Deus desejou para preencher esses lugares ausentes, a humanidade foi a substituta para os anjos não mais leais no inferno. E assim, Deus encontrou uma parte vazia do universo desprovida de vida e criou a Terra. Se a humanidade mostrasse obediência e fé na vontade de Deus, haveria um dia em que a Terra e o céu se tornariam um. Esta discussão bastante longa termina com Rafael retornando ao céu. No livro 9, vemos o retorno de Satanás ao Jardim do Éden, evitando os anjos que estão vigiando as fronteiras. O disfarce de escolha de Satanás desta vez é como uma cobra. Quando Adão e Eva acordam na manhã seguinte, iniciam sua jornada de trabalho. Porém, com muito o que fazer, Eva sugere que realizem tarefas separadas, para que possam terminar o trabalho em dobro ao mesmo tempo. Relutantemente, Adão concorda e ambos partem em direções separadas. Quando Satanás descobre que Eva está sozinha, percebe que isso torna seu plano muito mais fácil de realizar. A serpente chama Eva e a seduz, alegando que o fruto é o que lhe deu seu intelecto e capacidade de falar. Sabendo que é proibido, ela resiste às tentativas da serpente. Mas a serpente continua a bajulá-la, falando de sua beleza. Por que Deus proibiria o fruto a menos que possuísse algum tipo de poder que ele queria manter para si mesmo? Eva estendeu a mão e da árvore arrancou uma maçã. A astúcia de Satanás plantou as sementes da dúvida em sua mente, e ela pensou que provavelmente uma simples fruta não poderia fazer tanto mal, e as afirmações de Adão deveriam ser exageradas. Ela deu uma mordida na maçã, esperando sentir algo maravilhoso, e ela se sentiu revigorada no início. Mas logo se transformou em uma sensação horrível de abandono, o sentimento de arrependimento instantâneo. Sem saber o que fazer, Eva procurou Adão. Se ela o convencesse a comer também a fruta, então o pecado dele seria igual. Quando ela explicou a Adão o que aconteceu, ele não teve muita escolha. Se ele quisesse ficar com Eva, então ele também deveria consumir a fruta, para garantir que eles sofressem o mesmo destino. Adão consumiu a fruta, e como Eva, sentiu os efeitos positivos logo de início. Os dois acabam fazendo amor e caindo adormecidos. Quando acordam, se deparam com uma culpa e uma vergonha esmagadoras, sabendo que ignoraram uma das únicas regras que Deus estabeleceu para eles. Está claro para eles que podem ter perdido seu paraíso para sempre. Eles cobrem seus corpos nus com folhas, e não demora muito para que eles se voltem um contra o outro, culpando um ao outro por sua queda da graça. No livro 10, os anjos voltam ao céu para informar a Deus o que aconteceu no jardim, mas ele está plenamente consciente, após ter observado tudo. Eles tentam compartilhar a culpa aqui, pois falharam em impedir que Satanás entrasse no jardim. Mas Deus os absolve de qualquer culpa, porque permitiu que isso acontecesse. Lhes diz que mandará o Filho à terra para castigar os pecadores, e ao chegar, pergunta a Adão e Eva se comeram da árvore. Adão admite que sim, depois que Eva lhe deu a fruta, e Eva diz que foi enganada pela cobra para fazê-lo. Punindo as três partes aqui, ele afirma que as serpentes de agora em diante serão amaldiçoadas para sempre rastejar e nunca mais se levantar. Os filhos de Adão serão forçados a trabalhar o dia todo e caçar comida. As filhas de Eva darão à luz com dor e serão obrigadas a se submeterem a seus maridos. Mas a semente de Eva terá sua vingança sobre a serpente. Satanás começa sua jornada de volta ao inferno vitorioso. Esperando por ele estão a morte e o pecado. Acreditando em seu pai, eles já terminaram de criar a ponte, tornando a jornada do inferno à terra muito mais rápida. Enquanto Satanás deixa o paraíso, seus filhos o parabenizam nos arredores, alegando que continuarão seu trabalho. O pecado continuará a corromper as mentes da humanidade, e a morte infectará todas as coisas vivas, fazendo com que morram.
Os três acreditam que Satanás agora governa a humanidade e a Terra, caso contrário, seria impossível para eles deixar o inferno e entrar na Terra. Isso é em grande parte falso. Satanás e seus filhos foram capazes de entrar e conquistar a Terra, porque foi permitido por Deus. Eles serão conquistados por seu filho, quando ele assumir a forma humana. Quando Satanás retorna ao pandemônio, ele grita contando a história de sua vitória. No entanto, ele não é recebido com a recepção que esperava. Ninguém está aplaudindo. Em vez disso, tudo o que ele ouve é o som de sibilos, pois todos os demônios foram transformados em cobras como punição. O inferno está agora cheio de árvores. Sempre que as cobras tentam comer dessas árvores, os frutos se transformam em cinzas. Enquanto isso, como prometido ao pai deles, o pecado e a morte chegam à terra. Deus diz ao seu anjo que ele permitirá que o pecado e a morte permaneçam lá até o dia do julgamento, onde eles devem retornar ao inferno e servir seu castigo eterno com Satanás e o resto do mundo. Ele também informa aos anjos que a terra não será mais um paraíso perfeito. Ao inclinar seu eixo, os humanos agora terão que suportar as estações de frio extremo e calor escaldante. Com a chegada do pecado e da morte, o caos tomou conta da terra. Os animais começam a se virar uns contra os outros, e alguns agora veem Adão e Eva como alimento. Adão fica ressentido por Eva ao vê-la como a razão pela qual eles perderam seu paraíso. Eva tenta corrigir a situação, eventualmente sugerindo que não haverá sofrimento se eles apenas tirarem suas próprias vidas. Adão consola Eva e lembra que seus filhos vão se vingar da serpente. O melhor que eles podem fazer é reconhecer que agora devem viver em um mundo imperfeito e pedir perdão. No livro 11, Deus reúne os anjos e diz a Miguel que ele é o responsável por expulsar Adão e Eva do Éden. Embora eles não possam mais viver em um paraíso perfeito, se Adão e Eva continuarem a viver uma vida honesta e moral, então, após a morte, eles se reunirão com Deus no céu. Antes de Miguel expulsar Adão e Eva do Éden, ele mostra a Miguel um vislumbre do futuro da humanidade, os eventos que ocorrerão antes do grande dilúvio. No livro final, o livro 12, Miguel discute o futuro da humanidade após o dilúvio. Adão e Eva são escoltados dos portões do paraíso para seu novo mundo, sabendo que o paraíso pode ter sido perdido, mas a esperança ainda permaneceria.